9. Regressor Instruction. Capítulo 41. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que a Guilda Azul nos sugeriu foi um investimento em si mesma. Era como ganhar na loteria da raspadinha, sem raspar. Eu tinha que dar o braço a torcer. Eles fizeram questão de nos dar uma oferta que seria uma grande perda se a recusássemos. Sim, foi surpreendente para eles descobrirem que o grupo que terminaria a masmorra do tutorial em menos tempo seria composto por apenas 4 pessoas, mas eles também foram espertos o suficiente para agir sobre esse fato surpreendente o mais rápido possível. Eu não sou idiota. Em vez disso, pode-se dizer que eles eram realmente os tipos competitivos. Voltando à realidade, avistei Park Deukegu lendo algo. Inclinando minha cabeça, perguntei a ele: "Você está lendo o catálogo?" "Bem, sim. Podemos acabar ficando aqui de uma forma ou de outra, então descobri que descobrir mais sobre eles não faria mal. O restaurante da guilda deles parece tão bom." Ponto de interrogação. Bem, quando eu estava na Terra, o famoso chefe Rayman Park, meu avô, era o encarregado do nosso restaurante. Apenas olhar para a comida dele me fazia babar. Entendo. É por isso que as acomodações da guilda parecem fantásticas para mim. Talvez eu pudesse ser um chefe de sucesso tanto quanto os membros da minha família. Meu avô ficaria orgulhoso. Eu não sabia se isso era um pensamento apropriado, mas quase tive certeza de que o avô de Park Deukegu não gostaria que ele vivesse em um mundo como este. Eu acho que a guilda é muito intrigante. Qual o tamanho das outras guildas? Provavelmente não fará muita diferença se compararmos a Guilda Azul com as outras. Disseram que não era o mesmo de antes, mas mesmo que um homem rico perdesse o negócio, ele ainda pode durar 3 anos. Se alguém foi capaz de acumular tanto no decorrer de muitos anos, então também deve saber como sobreviver. Não tenho certeza se eles querem nos recrutar porque querem recuperar sua antiga glória. Mesmo aqui, eu sinto que me tornei uma pessoa especial por causa da maneira como estou sendo tratado, e não acho que me sinto mal por isso, Jung. No futuro, você será tratado com mais respeito. Mesmo. Claro que você vai. Estava certo sobre essa parte. Definitivamente não demoraria muito. Afinal, éramos bilhetes de loteria cujos potenciais ainda não foram explorados. Qualquer pessoa aqui com algum senso saberia que havia uma grande probabilidade de vitória se nos recrutassem. Afinal, essa era a razão pela qual eles estavam dispostos a nos dar uma compensação maior do que o necessário. Não achei que a Ian seria tão valorizada aqui também. Eu também não pensei que ela seria tão apegada a você. Suponho que onde quer que você escolha ir, ela seguirá. Mesmo que você não diga isso, você mesmo está indo bem o suficiente. Estou apenas seguindo esses procedimentos da guilda porque eles são necessários. Ainda. Você não tem que dizer assim. Mesmo que Park Deukegu não tivesse dito isso, eu já sabia o quão importante Jungayan era. Ela foi uma das maiores razões pelas quais éramos uma equipe tão desejável. No futuro, uma vez que alcançasse talento de estatísticas mágicas lendárias, Jungayan seria um arquimago, e Kim Un-sung seria, por falta de um termo melhor, um retornador sem arrependimento. A habilidade potencial não era simplesmente o limite da habilidade. Não era uma medida fixa de quanto alguém poderia crescer também. Jogadores com determinação suficiente poderiam ultrapassar seus próprios limites, dependendo de quão longe estivessem dispostos a ir. Foi aí que entraram a inteligência e a sorte. No caso de Jungayan, ela já teria concluído seu segundo trabalho em breve. Com sua capacidade assustadora de poder mágico, era de se esperar. Feiticeira elemental. Esse seria o segundo trabalho que eu recomendaria para ela. Eu sabia que Kim Un-sung concordaria comigo. Ao contrário de mim, Jungayan parecia ter afinidade com todos os elementos. Mesmo o trabalho de alquimista não pôde ser encontrado em sua lista de empregos anteriores. Em primeiro lugar, ela não tinha motivos para escolher esse tipo de trabalho. Desde o início, as estatísticas de Jungayan já eram bastante óbvias. Ela era uma feiticeira por completa. Considerando o quanto tínhamos passado, e a facilidade com que ela nos apoiou durante todo o calabouço do tutorial, ela já estava crescendo em um ritmo muito rápido. O que ela precisava era da menor oportunidade, e suas estatísticas disparariam. Não sei se o que aconteceu na masmorra foi traumático para ela, mas eu tinha que ter certeza de aproveitar isso e tê-la ligada a mim. Por causa disso,
Criei uma regra que poderia ser colocada entre Jungaian e eu. Isso, por si só, garantia que eu seria capaz de colher os frutos ao lado dela. Ponto. Claro, o efeito foi mais do que eu imaginava. Eu só tinha começado com elogios simples, aumentando gradualmente minhas tentativas de aprofundar nosso relacionamento. No começo, tudo que eu tinha que fazer era acariciar sua cabeça e segurar sua mão, mas conforme eu aumentava o nível aos poucos, comecei a ficar obcecado até com seu desempenho. Com o tempo, ela provou que seu verdadeiro objetivo não era alcançar força pura ou fama, mas continuamente receber elogios de mim. O fato de eu não ter mostrado aprovação alguma quando Jungaian não fez nada também a deixou bastante desesperada e determinada. Talvez a razão pela qual Park Deok-gu disse isso tenha sido por causa de nossa situação atual. Ele mal me viu durante a demonstração e adivinhou corretamente que algo estava errado. Entre nós, não era Park Deok-gu, Kim Sung, nem eu, mas Jungaian, que passou a maior parte do tempo no treinamento pessoal. Eu provavelmente sou aquele na equipe que sempre causa erros e atrapalha todo mundo. Não, isso não é verdade. Essa demonstração em que nossos status determinam como a guilda azul ou outras guildas nos percebem é muito importante. Se eu bagunçar as coisas para todos. De qualquer forma, fico feliz que eles tenham decidido nos aceitar como um time. Oh, por favor. Você está indo muito bem. É preciso aprender a se destacar nesse tipo de coisa. Eu não posso ficar preso para sempre. Este é um bom momento para falar sobre isso. Então, por que você está fazendo essa demonstração em primeiro lugar? É quase uma rotina para os atletas. Eles precisam saber quanto valemos para que possam definir o preço correto. É um pouco ruim, mas seria pior se eu bagunçasse as coisas para todos. Oh, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu acho que sei por que a Ian realmente gosta de você. Eu segurei a vontade de rir. Park Deok-gu era tão inocente que na verdade era meio cativante. Mal sabia ele que os sentimentos de Jungaian já haviam passado do simples gostar. A maior parte disso foi graças à opinião ativa de Park Deok-gu. Nesse ponto, comecei a me perguntar se Park Deok-gu realmente era tão ignorante quanto o parecia, ou se ele estava apenas tentando esconder o quanto ele realmente sabia. Eu balancei minha cabeça e respondi. Então vamos. Ok, Jung. Ande mais rápido. O que? Não. Tomamos nota de nossos arredores quando começamos a nos mover. O cenário era um contraste gritante com a masmorra do tutorial. Isso parecia luxuoso, seguro. Olhando pela janela, pude ver que as pessoas resgatadas do abrigo estavam se reunindo e fazendo algo. Talvez eles estivessem recebendo a educação obrigatória exigida por este novo mundo. Lei Ji nos viu por um momento, mas rapidamente se concentrou em outra coisa. Seguindo seu olhar, eu vi o que chamou sua atenção. Era um fumeiro interno. Já havia algumas pessoas reunidas ao redor. As roupas usadas por essas pessoas pareciam bastante luxuosas, independentemente de sua posição ou status. Aparentemente, não eram apenas os executivos da Guilda Azul que se vestiam dessa maneira. Aqueles com bandeiras diferentes, parecendo em algum lugar ao redor da sala de treinamento como o diretor de uma grande empresa, certamente pareciam pessoas de outras guildas. Ponto de interrogação. Sim, essas pessoas provavelmente estavam procurando talentos. Olhar atentamente para seus rostos me disse o que eu já sabia. Essas pessoas estavam ansiosas para encontrar alguém digno de trazer de volta para suas guildas. Já fazia uma semana que a demonstração havia sido feita, com a Guilda Azul dando o primeiro passo em quem eles considerassem apto a recrutar para si. Exceto quando verifiquei como ela estava, não tinha visto Jungaian há 3 dias. Eu me sentia particularmente bem, pois tinha outras coisas em que pensar nos últimos dias, mas parecia que tinha sido doloroso para Jungaian. Ela não parece um pouco triste? Um pouco. Na verdade, parecia que ela estava mais cansada do que triste. Ela disse que ele viria ver o dia da minha demonstração, mas parecia que ela mesma não estava muito bem. Vendo que ela continuava olhando em volta, imaginei que ela estivesse procurando por mim. Alguém então se aproximou dele e falou em voz baixa. Assustada, Jungaian voltou-se para a pessoa e imediatamente corou. Opa! Oh! Oh, desculpe. Eu estava esperando. Você não parece um pouco estranho agora. Acho que é porque estou nervosa. É. Não faz muito tempo que deixei a masmorra. Eu não sei o que esperar ainda.
Não fiquem muito nervosos. Tenho certeza de que todos aqui sabem como a experiência foi traumática, então eles não serão muito duros. Eu não sabia quem falou em resposta às palavras de Ayan, mas estava feliz que outra pessoa pudesse entender a situação corretamente. No entanto, o resto dessas pessoas. Tudo o que eu podia ver eram pessoas mexendo sem descanso para onde quer que eu olhasse. Eu me perguntei se alguém aqui se sentia confiante, mas tinha certeza de que não encontraria ninguém assim. Dando de ombros, levantei minha mão bem alto no ar. Jungayan me viu em um instante. Você não pode estragar isso, esse evento importante. Se você estiver pronta, Jungayan, dê um sinal. Com isso, Jungayan acenou com a cabeça. Se alguém aqui aparecesse como se estivesse se preparando com antecedência para memorizar feitiços, ela poderia ser potencialmente considerada insegura. Vendo aqueles que, por sua vez, me viam, mexiam língua, pensei que talvez meu plano falhasse. É muito difícil. No momento em que experimentei o arrependimento, senti o fluxo de poder mágico que eu nem conseguia imaginar. Parecia ridículo, mas você pode ver a poeira se espalhando ao redor de Jungayan. Foi surpreendente ver que uma ação simples, como mover o poder mágico de alguém dentro do corpo, poderia causar tal efeito. Enquanto eu estava lá, sem palavras, Jungayan continuou seu canto incrivelmente longo. Todos os executivos das grandes corporações começaram a olhar para ela com expressões estupefatas. No meio da multidão, pude ouvir um monte de vozes tímidas. Relate isso agora. Rapidamente. Ei! Obtenha o perfil dela aqui o mais rápido possível. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Na verdade, tudo estava indo melhor do que eu esperava inicialmente. Na verdade, esperava alguma conquista, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Quanto mais longo o feitiço ficava, mais alto o zumbido se tornava. De onde estavam situados, Lei Sangue e os outros membros da Guilda Azul pareceram estupefatos. Eu descobri o que eles estavam pensando. Jungayan não havia demonstrado esse tipo de poder para eles. Não foi muito há uma semana. O que realmente? Foi nessa tempo que Jungayan finalmente terminou de cantar. Materialize, bomba elemental. Kawa. Algo emanou da mão de Jungayan com um som tremendo. Até eu tive que cobrir meus ouvidos. Devido às vibrações intensas, fiz questão de revestir uma camada extra de proteção mágica para não danificar meus tímpanos. A misteriosa magia que Jungayan criou voou imediatamente para o alvo desejado, um dos objetos encontrados no meio do setor de artes marciais. O que é isto? Kawa. Ao alcançá-lo, o alvo desapareceu sem deixar vestígios em um instante após a segunda explosão. Não houve aplausos, apenas silêncio. Contudo, por alguma razão, o silêncio se tornou um som mais alto do que se as pessoas ao nosso redor tivessem aplaudido. Ela. O que? Park Deukigu se virou para mim, Jung. Não respondi. Você está vendo a mesma coisa que eu? Novamente, eu não respondi. No entanto, um sorriso começou a se espalhar em meu rosto. Eu não sabia a sorte que tive em conseguir esse prêmio. Regressor Instruction Capítulo 42. Foi difícil para todos entender o que aconteceu e como ocorreu. Afinal, parecia que eu não estava sonhando. O desempenho de Jungayan realmente garantia um resultado melhor do que o que eu esperava. Era natural que um zumbido geral de barulho desceu sobre a multidão após a pausa inicial de silêncio. Você trouxe o perfil dela? Como você disse que as negociações com a Guilda Azul estavam acontecendo? É um recrutamento. Quem é o mestre da guilda? Você disse que o pagamento inicial não importa. Já foi concedido. O que o pessoal encarregado da guilda estava fazendo? Não há mais dados detalhados. Você não recebeu nada da Guilda Azul. Desculpe, desculpe. Porra. Este problema terminará com uma simples desculpa. Filho da puta. Bebês inúteis. Parecia que também havia um sistema que permitia a comunicação com um parceiro distante. Isso é exatamente o que eu esperava. Não, isso era mais do que esperava. Você podia ver os executivos da guilda se reunindo ao redor, a empolgação aparecendo em seus rostos enquanto se agitavam e se acotovelavam na tentativa de descobrir mais sobre Jungayan. Olhar para o perfil de Jungayan foi apenas o primeiro passo. Eu já podia ver esses executivos tentando descobrir onde ela estaria e o quanto ela poderia realizar se ela se juntasse às suas respectivas guildas.
As outras guildas também estavam se aproximando da Guilda Azul neste momento. Como eles tinham o poder de barganha principal, alguns dos outros estavam pensando em barganhar com eles. Claro, Lei Sangue e os executivos da Blue ficariam agitados. Eu conhecia nosso time bastante, mas não esperava receber tanto desejo. Tive um vislumbre da expressão de Jungaia e pude ver que ela estava realmente se sentindo feliz. Ela sabia que tinha conseguido. Ela parecia um pouco fofa, olhando para mim com as mãos entrelaçadas. Eu estava curioso para saber até que ponto ela havia crescido, e quando olhei em sua janela de status com minha habilidade, suas estatísticas se revelaram para mim, verificando a janela de status e potencial do jogador Jungaian. Nome Jungaian, título nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade 21, pura. Trabalho maga elemental grau raro. Refeito de trabalho. Aquisição de conhecimento básico em magia. Refeito do trabalho. Aquisição intermediária de conhecimento em magia. Capacidade. Força 11 limite de crescimento. Raro ou menos. Agilidade 11 limite de crescimento. Raro ou menos. Saúde 16 limite de crescimento. Heróico ou menos. Inteligência 29 limite de crescimento. Heróico ou superior. Resistência 14 limite de crescimento. Raro ou menos. Sorte 25 limite de crescimento. Heróico ou superior. Poder mágico 31 limite de crescimento. Lenda ou superior. Equipamento. Cura divina. Grau raro. Talento como se tornar um mago herói grau. Comentário geral muito bom. O crescimento do ponto de poder mágico é mais perceptível. Ela está mostrando uma taxa de crescimento incompreensível, mas há uma desvantagem, embora não seja grande, de que as estatísticas não tenham crescido muito. O jogador Lake Leon tem sorte. Certifique-se de não perdê-la. Essa é a maneira certa de sobreviver. Você só precisa ter cuidado ao andar em um bom barco. NT, de novo referência à cena final Show All Dice. Será? SKSKSK. 31 Poder mágico. Esse foi um número ridículo. Na verdade, você não podia determinar com precisão se era alto ou não. Aqueles que pareciam ser magos têm uma grande variedade de poderes mágicos. Eles variaram de 60 a 80. Eu não sabia o quanto ela praticava, mas uma coisa era certa: o crescimento de Jungaian foi imenso. É possível produzir esse nível de poder em tão pouco tempo. Levando isso em consideração, era bem possível que Jungaian tivesse decidido ser flexível com suas habilidades. Ela parecia um pouco cansada agora, então aquele pequeno espetáculo deve ter custado muita magia. No entanto, se você olhar para a atmosfera barulhenta ao redor, o que Jungaian estava mostrando agora era uma história difícil de explicar no bom senso. Isso. Acabou a demonstração. Antes mesmo de um moderador terminar de falar, Jungaian já havia começado a correr em nossa direção. Embora as multidões se juntassem a ela, ela parecia ter ignorado todos eles. Aceitarei cartões de visita. Opa! O rosto de Jungaian brilhou. Ela obviamente esperava elogios de mim. Já que eu não a vi direito esta semana inteira, não era ruim para mim mostrar um pouco de aprovação a ela. Você fez um bom trabalho, Ayan. Obrigado. Opa! Você teve um momento difícil? Não. Não se preocupe, tudo bem. Havia lágrimas em seus olhos. Eu estava um pouco preocupado se não haveria problema em demonstrar tanto afeto em um lugar tão lotado, mas tanto o chefe da Guilda Azul quanto os executivos das grandes guildas estavam olhando para nós. Isso não é tão ruim. Em vez disso, é realmente bom. Não era ruim mostrar que você tinha amigos íntimos. Eu abri meus braços um pouco e abracei com força. Jungaian brilhava positivamente. Com o passar do tempo, os olhares pesados em nossa direção começaram a se tornar pesados a ponto de eu começar a me sentir envergonhado. Ah! Claro, eu não era tão astuto para mostrar afeto público em um lugar assim. Oh, opa! Dê um beijo quente. Foi Park Deukegu quem falou brincando. Pare com isso, seu porco. Opa! 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 Você é tão gostoso como um homem. Enquanto Park Deukegu continuava a brincar, a expressão de Jungaian eventualmente mudou. Era óbvio que ela esperava mais. Jungaian. Eu sempre digo, Jungaian não pode ser tão estúpida. Não falei em voz alta, mas tinha certeza. Já fiz muito, então preciso receber uma recompensa decente. Tenho sido paciente por uma semana. Eu senti que era isso que ela estava dizendo. Não parecia uma ideia tão ruim.
Eu queria anunciar, ela é minha na frente de todos. Eu precisava ter cuidado, mas também precisava fazer alguma coisa. Depois de pensar sobre isso, eu gentilmente agarrei seu rosto com as duas mãos e franzi meus lábios. Achei que um movimento lento seria a melhor maneira. Quando a beijei de leve na testa, pude sentir Jungayan tremendo. Eram apenas meus lábios tocando sua testa, mas o efeito foi mais do que eu imaginava. O que? Ela não estava apenas me abraçando com força suficiente para machucar minhas costas, mas suas pernas também começaram a tremer. Eu olhei para ela e vi um rosto, avermelhado além da imaginação. A aparência de seus lábios entreabertos parecia perigosa, mas achei que isso não importasse. O tempo todo, pude sentir os olhares pesados vindos dos executivos. Não importava quem nos viu, nós exibimos o cenário perfeito como amantes. Nesse ponto, o moderador parecia confuso. O chefe da Guilda Azul também notou que algo estava errado. Igual isso. A demonstração de Jungayan acabou. VIPs, por favor, não saiam de seus lugares e ajam de acordo com o procedimento depois que todos os horários forem encerrados. Da mesma forma, haverá uma demonstração de Kim Un-sung, que participou da primeira masmorra tutorial como uma equipe de estratégia. O conteúdo da demonstração é um duelo. Ayan, vou ver o Sr. Un-sung agora. Ah, sim, claro. Opa. Jungayan olhou para mim e sorriu. Embora eu me sentisse desconfortável, não era insuportável. Em vez disso, isso seria apropriado como uma recompensa pelo desempenho de Jungayan. Claro, era pesado porque ela estava constantemente tentando enterrar o rosto no meu peito, mas quando Kim Un-sung saiu com uma espada no centro do centro de treinamento, a atenção começou a se desviar de nós para ele. Bem, eu me sinto maluco sem motivo. Devo também arrumar uma namorada. Concentre-se no duelo, Deukegu. Provavelmente vale a pena ver. Mesmo que meu Jung não diga isso, eu não vou tirar meus olhos disso. Eu quero assistir Kim Un-sung também. Se você estiver pronto, gostaria que enviasse um sinal. Lentamente, Kim Un-sung levantou a mão. Então, vamos começar. Eu sabia que a série de guerreiros demonstraria através de duelo, enquanto a série de bruxos demonstraria magia, mas o oponente não parecia nada fácil. Primeiro, as próprias estatísticas são maiores do que as próprias estatísticas de Kim Un-sung. Claro, Kim Un-sung pensaria de outra forma. A expressão do oponente lentamente endureceu ao olhar para Kim Un-sung, segurando sua espada com confiança. Jungayan já era uma grande dica de que nossa festa não era normal, mas Kim Un-sung? Ele estava definitivamente nos levando a outro nível. Em um instante, ele e seu oponente desapareceram de vista. Uma batalha se desenrolou que não poderia ser travada nem mesmo com olhos normais. Este foi mais um espetáculo, perdendo apenas para o desempenho da Jungayan. Parece que os ilustres convidados que vieram assistir ficariam mais do que agradavelmente surpresos. À medida que o duelo continuava, pude ver os olhos do público se arregalando lentamente. Por que você pensou que o único talentoso era Jungayan? Bem, eles estavam obviamente errados. Puff. Quando vi os VIPs de boca aberta, não resisti a sorrir. No entanto, eu só conseguia ouvir o som de espadas se chocando. Bem feito. Já sabíamos que nossos adoráveis regressor seriam fortes, mas esta é a primeira vez que os vejo lutar adequadamente. A diferença nas estatísticas era facilmente de que não podia confundir. No entanto, se você olhasse para o rosto de seu oponente, a resposta sairia. Ele agora se sentia nervoso. Kim Un-sung provou ser um inimigo formidável. Ele é forte. Logo depois, a espada do oponente voou para o ar. Kim Un-sung não se preocupou em recuperar sua espada. Ele sabia que já havia mostrado seu valor. O oponente, porém, não desistiu e balançou o punho, mas no momento em que o oponente empurrou Kim Un-sung com o mesmo braço que largou a espada, um rugido ressoou. Kim Un-sung saltou para o outro lado. Ah! Bang! Era seguro dizer que ele poderia ter quebrado muitos ossos depois de pousar contra a parede de maneira tão violenta, mas quando Kim Un-sung simplesmente se levantou e limpou a poeira de suas mangas, parecia que ele queria mostrar que sua durabilidade e habilidade também não era ruim. Eu perdi. É legal. Esse cara sexy é tão forte. Apóstrofo. Isso não importava. Eles conseguiram mostrar todas as suas forças.
Se o cara que acabou de entrar tivesse superado o veterano casualmente, os ilustres convidados aqui teriam pensado que era estranho. Mostrar sua habilidade durante o duelo foi uma jogada inteligente para Kim Sung. Lentamente, os aplausos começaram a preencher na multidão. Eu podia ver os executivos das outras guildas parecendo famintos. Em termos de impacto, gostaria de dizer que Jun Gaian seria um dos melhores classificados, mas a demonstração que Kim Sung mostrou definitivamente se destacou. Gênio. Isso. A demonstração de Kim Sung acabou. Por favor, distintos convidados, sigam o procedimento. A voz do moderador não pareceu chegar aos nossos ilustres convidados. Assim que a batalha de Kim Sung acabou, muitas pessoas pularam de seus assentos para se aproximar de Kim Sung. Boa tentativa. Não foi apenas Kim Sung que se tornou uma estrela neste momento. Você se importaria de falar por um minuto? Ponto. Lake Leone, certo? E Jun Gaian. Se isso não incomoda, podemos tomar um pouco do seu tempo. Esta é Shaeha da Guilda dos Mercenários Vermelhos. Eu também me tornei uma estrela como pilar de um mago talentoso e gênio. Isto é. Esta era uma situação em que você não conseguia esconder seu sorriso humilde. Quem se aproximou de mim era uma mulher de cabelos estranhamente ruivos, estendendo a mão para um aperto de mão. Eu não sabia se fui pego de surpresa ou se era porque eu era, afinal, um homem, mas meus olhos foram automaticamente atraídos para sua roupa ousada. Regressor Instruction capítulo 43. Esta foi uma situação em que não pude mais esconder meu sorriso humilde. Estendendo a mão para um aperto de mão na minha frente estava uma mulher ruiva. Eu não sabia se fui pego de surpresa ou se era porque eu era, afinal, um homem, mas meus olhos foram automaticamente atraídos para sua roupa ousada. Instantaneamente, eu soube que havia cometido um erro. Era porque eu podia sentir dois olhares pesados fixos em mim, os de Jun Gaian e a própria mulher ruiva, que agora eu conhecia pelo nome de Shaeha. Eu geralmente agia com cuidado nessa parte, mas a escolha de roupas da mulher foi tão surpreendentemente ousada que me esqueci de como agir como eu mesmo. Isso. Eu não sabia se era a roupa que mal cobria seu peito e estômago, ou era o quão confiante ela se portava, mas o cabelo ruivo e os lábios vermelhos transmitiam uma sensação estranhamente erótica. Ao todo, ela tinha uma aparência muito atraente. Eu balancei minha cabeça por um momento e avaliei com a habilidade dos meus olhos, e todo o seu perfil se mostrou para mim em um instante. Verifique a janela de status e potencial do jogador Shaeha, nome Eihasha, título Madame de Sangue, Mercenários Vermelhos, Rei Madame do Império. NT, algumas vezes vou deixar rede em vez de vermelho em português, mas fui inglês. Idade 28, inovador de propensão imprevisível, ocupação rainha mercenária nível lendário. Refeito ocupacional, aquisição de habilidades básicas de espada, refeito de trabalho, aquisição de conhecimento de arma intermediária, refeito de trabalho, aquisição de conhecimento avançado de arma, refeito de trabalho, aquisição de conhecimento avançado de arma dupla. Refeito ocupacional, aquisição de conhecimento avançado de operação de energia mágica, capacidade, força menos 97 limite de crescimento, lenda ou superior, agilidade 82 limite de crescimento, heróico ou menos, saúde menos 85 limite de crescimento, heróico ou menos, inteligência 67 limite de crescimento, raro ou superior, resistência 90 limite de crescimento, heróico ou superior, sorte 56 limite de crescimento, raro ou superior, poder mágico menos 82 limite de crescimento, heróico ou menos, equipamento, nenhum, talento Madame de Sangue grau heróico, estatísticas intelectuais são temporariamente reduzidas para aumentar o poder de ataque, comentário geral, ela parece um pouco perigosa para mim. Tenha cuidado, ou ela pode acabar arrancando sua cabeça com uma mordida. Seu trabalho era uma rainha mercenária de nível heróico, com o título de Madame de Sangue. Claro, não parecia que ela estava tramando nada de bom, considerando como ela se aproximou de nós. O fato de ela também ser uma inovadora imprevisível aumentou meu desconforto. Mas essas estatísticas. Sua força aos 97 e sua resistência aos 90 eram altamente impressionantes. Ela era ainda mais forte do que Lei Sangue. No entanto, se eu fosse compará-la com as outras executivas presentes,
Poderia dizer com segurança que ter estatísticas tão altas e empregos com nota de heroína era uma norma. Eu não deveria estar tão inclinado para ela. Honestamente falando, foi o sorriso atraente e a mão estendida confiante que me atraiu para ela. No entanto, eu sabia que esse cenário simples poderia me prejudicar. Movendo-me ligeiramente ao meu lado, pude sentir o desconforto de Jungayan. Claro, conhecendo-a, ela estava tentando o seu melhor para não demonstrar. Ela deve estar ciente de que não apertar sua mão seria um desrespeito total por uma pessoa tão poderosa. Achei que Jungayan poderia saber que ela era um pouco mais madura, mas a maneira como sua mão apertou o meu braço significava que ela infantilmente não queria que eu aceitasse o aperto de mão. Ainda. Shaiha era um VIP de outra guilda. Eu tinha que me lembrar desse fato. Sinto muito, Jungayan. Foi um pouco difícil colocar meu braço na posição por causa de Jungayan tentando o seu melhor para me impedir de fazê-lo, mas depois de pedir silenciosamente para entender isso uma vez, segurei a mão de Shaiha com força. Prazer em conhecê-la. Sou Lei Qilong. É realmente uma honra poder falar com as estrelas desta demonstração. Ah, todo o crédito vai para Jungayan aqui. Jungayan, aquela demonstração foi realmente impressionante. Sim. Obrigada. A voz de Jungayan havia se tornado perigosamente baixa. Assim que larguei a mão de Shaiha, o aperto de Jungayan felizmente afrouxou. Vocês dois são muito próximos. Existe alguma chance de você ter desenvolvido seu relacionamento fora de casa? Ah, não gosto disso. A primeira vez que a conheci foi na masmorra do tutorial, e depois disso, nos aproximamos e fizemos um bom relacionamento. Eu realmente invejo você. Foi muito difícil tentar ler o olhar dessa mulher. Você não está envergonhada? Claro, parecia que a fonte de sua autoconfiança não era sua aparência. Pode ser seu gosto andar por aí com mais da metade dos seios expostos, mas a verdadeira razão por trás de sua confiança era porque ela era chamada de Rainha Mercenária Shaiha. Ela era simplesmente tão forte, a mais forte de todos que eu tinha visto até agora. E eu não estava baseando isso apenas nas estatísticas dela. Também baseei isso no fato de que ninguém mais ousou se aproximar de nós na presença dela. Ah, acho que devo me apresentar mais uma vez. Eu sou a líder da Mercenários Vermelhos Guilda. Meu trabalho se chama Rainha Mercenária Shaiha. Além disso, você veio pessoalmente? Sim. Estou um pouco interessada em talentos. Especialmente desta vez, houve muitas pessoas talentosas chegando, então eu só tive que ver por mim mesma. Ah, entendo. Muito obrigado por nos dar tanta importância. Não. É natural. Mas eu não sei se está tudo bem falar. Pelo que sei, a Guilda Azul tem o direito de barganhar. Oh. Negociação. Estou apenas falando sobre isso. Claro, temos que falar sobre o recrutamento, mas nossa Guilda dos Mercenários Vermelhos respeita os direitos de negociação da Guilda Azul. Seria certo pensar nisso como um consultor para ajudá-lo a fazer escolhas. Ah. Em outras palavras, significava que eu ainda não fazia parte das escolhas deles. Eu não estava na mesa deles agora. Eles ainda estavam tentando ver o quão importante eu era e como me encaixaria. Não éramos apenas nós. Park Deokgu também estava conversando com um homem que de repente se aproximou dele, e Kim Un-sung estava abertamente cercado por pessoas. Eu sabia que a Guilda Azul poderia sentir sua perda potencial se nos deixassem ser levados embora. Era exatamente assim que eles sabiam que era uma guilda sem poder. Se eles tivessem o poder de controlar os VIPs, isso não teria acontecido em primeiro lugar. Claro, eu não fui simpático. Era uma história que não tinha nada a ver comigo como uma pessoa independente, e fazer cordas aqui era uma opção mais razoável e segura. Você provavelmente não sabe muito sobre esse tipo de coisa. As guildas que geralmente têm direitos de negociação primários têm uma forte tendência de controlar as informações sobre as outras guildas. Sobre os mercenários vermelhos que eu corro. Sim. Eu não ouvi. Oh, então eu acho que tenho que explicar um pouco. Mercenário Vermelho é uma guilda feita por trabalhadores corpo a corpo. Como o nome sugere, é fácil entender que é uma guilda que se move por várias missões, bem como masmorras, caça a monstros e até mesmo pequenas batalhas ou missões de guerra. Ah, corpo a corpo. Sim. Para ser precisa, era uma guilda de mercenários composta de soldados corpo a corpo. Você quer dizer que está buscando mudanças? Sim.
Difícil contar em detalhes, mas há um movimento dentro da guilda para treinar magos e sacerdotes e investir em ocupações auxiliares. É um pouco diferente, mas é uma situação em que uma grande parte do orçamento está sendo gasta. É um pouco tarde em comparação com outras guildas, então por que os executivos estão insistindo para que você invista mais? Na verdade, a razão pela qual vim de tão longe é por causa de nossos investidores. Entendo. Acho que sei do que ela estava falando. Estou curioso para saber quanto você planeja investir. Você se sentiria confortável falando em uma? Sim. Ainda do lado. Shaiha riu e falou novamente. 2 bilhões. O que? Sim. 2 bilhões por pessoa. Também estamos preparando um orçamento adicional caso você não saiba. Claro, continuaremos investindo no futuro. Pelo menos 500 milhões de ganhos por ano, até. Isso soa bem? Interpretado de forma grosseira, era um pagamento inicial de mais de 2 bilhões e um salário anual de 500 milhões. Com base nisso, o pagamento inicial seria de 20 mil ouro e um salário anual de 5 mil ouro. Fiquei tão envergonhado que não conseguia nem falar. 2 bilhões? Comparado com o valor apresentado pela Guilda Azul no início, a diferença era grande demais para ser sequer considerada. Eu esperava que o preço pulasse um pouco, não mais 20 vezes. No caso do salário anual, eu diria que saltou 5 vezes. Nesse ponto, comecei a me perguntar como a Guilda Azul nos via e comecei a entender por que tantas das outras guildas queriam nos pegar. Se a quantia for assim, não seria razoável recusá-los imediatamente. Foram incríveis 2 bilhões. Uma quantia que a pessoa média não pode coletar, mesmo depois de trabalhar a vida toda. Mesmo nesse ponto, eu já estava calculando qual seria a melhor opção. Mas pode ser um pouco difícil investir em trabalhadores unidos. Afinal, somos novos nesse tipo de coisa. Há realmente muitas pessoas talentosas em nossa guilda. Claro, não é como se não tivéssemos considerado Kim Sung ou os outros. É apenas que queremos nos concentrar em apenas um lugar. Isso não parecia bom. Entendo. Tanto o Sr. Ki-Yong quanto a Sra. Ayan parecem estar interessados neste projeto de nossa guilda. Eu quero perguntar o que você acha. Isso era basicamente uma questão de saber se estávamos ou não dispostos a abandonar Park Deokegu e Kim Sung. Provavelmente, como era uma guilda que já havia sido fortalecida como uma força corpo a corpo, os promotores e os petroleiros já eram membros experientes. Portanto, eu poderia entender por que eles não optaram por investir em Park Deokegu e Kim Sung. Eles já tinham pessoas no lugar que poderiam atuar como o escudo e a espada perfeitos. Mesmo se eu estivesse na posição dela, meu foco iria literalmente ficar no lado mágico. O projeto em si é muito interessante, mas estou um pouco preocupado se podemos ajudar. Eu era íntimo de meus amigos com quem ataquei o calabouço do tutorial. Focar em um lugar é HMM. Isso é surpreendente. Ela parecia ainda mais intrigada neste ponto. Quase parecia um jogo de gato e rato para mim. Teria sido muito bom se eu tivesse a oportunidade de investir apenas em vocês dois. Nossa guilda também é difícil de administrar hoje em dia. Queremos fazer desta guilda um lugar melhor, veja, e para compensar nossas perdas passadas. Vai ser uma pena não pegar você um Jungayan. O que? Isto é um presente. Eu podia sentir Shaiha puxando um item, e imediatamente enrijeci. Isso foi um suborno? Provavelmente não. Na verdade, parecia um presente. No entanto, meu desconforto não foi embora totalmente. Por outro lado, como era um presente de uma líder de uma guilda tão grande, eu sabia que era um item valioso. Se mudar de ideia, você pode falar comigo a qualquer hora. Se não, ainda quero manter contato. Já que você pertence ao mesmo império que nós, não haveria muito tempo para entrar nas masmorras ou ficar na linha de frente juntos. Bem, Jungayan? Ponto. A jovem também deve aprender a ocultar a intenção de matar. Shaiha de repente veio na nossa direção em um instante. Eu podia sentir a umidade em meus lábios de quando ela me beijou sem aviso. Isso é loucura. Eu não conseguia fazer minha mente reagir rápido o suficiente para a ação repentina. Tentei empurrar Shaiha para longe, mas não havia como rivalizar suas estatísticas de força com meu próprio corpo fraco. Mal consegui fazer um único ruído.
Lutei para olhar para Jungayan, mas não conseguia mais sentir qualquer traço de sua magia ou presença ao meu lado. Merda. Eu não estava esperando isso de forma alguma. Isso também é um presente. Então até a próxima. Merda. Percebi que todos começaram a olhar para este lado com rostos atordoados. Até Park Deokegu estava com uma expressão de espanto. Ninguém precisava me dizer o que aconteceu. A única coisa que me preocupava era perder Jungayan. Fodeu, estou ferrado. Regressor Instruction capítulo 44 igual que Yonglei, por favor envie um sinal quando estiver pronto. Quando levantei minha mão ligeiramente, imediatamente senti os olhos olhando para mim. No segundo andar, Kim Sung, Park Deokegu e Jungayan também estavam olhando atentamente para mim. Eu estava um pouco nervoso porque todos aqui estavam tão focados no que eu poderia fazer, mas honestamente, não senti o fardo de ter que provar meu valor. Em primeiro lugar, eu sabia que os executivos da guilda não esperavam que eu fizesse algo que valesse a pena. Estou pronto. Em vez disso, foi Jungayan quem me deixou inquieto. Desde aquele incidente com a Shaiha, ela não tinha sido ela mesma. Essa aparência estranhamente quieta me fez suar. Ao lado dela, Park Deokegu estava exibindo uma expressão descontente também. A expressão de Kim Sung era geralmente não dava para ler bem. Estou ansioso. Tive a impressão de que sabia o motivo pelo qual a louca havia feito isso comigo, e não gostei nem um pouco do motivo. Ela provavelmente fez isso para irritar Jungayan. Claro, também poderia ser um aviso, mas eu dificilmente achei que fosse isso o caso. Acho que era até esperado que eu agradecesse a ela, por não puxar a espada e me decapitar por não aceitar sua oferta imediatamente. Eu balancei minha cabeça e comecei a me concentrar em minha magia, que estava ficando um pouco mais complicada, e lentamente comecei a desenhar um círculo no chão. Foi um processo bastante complicado, mas o próprio círculo mágico estava pronto. É pelo menos eficiente. Não apenas custa menos poder mágico, mas definitivamente funcionaria. Em um instante, o círculo mágico foi concluído. Pelos acenos que vi na multidão, eu sabia que eles achavam esse tipo de magia familiar. Senhor, espero que responda a minha voz. O círculo mágico foi o responsável pela construção da torre mágica. Até mesmo memorizar o canto drenaria seu poder mágico. Pilar de fogo. Com minhas palavras, um pilar de fogo se ergueu do círculo mágico que eu fiz. Isso não foi possível fazer com a minha pouca quantidade de poder mágico. No entanto, com a ajuda de um pequeno efeito extra aí do círculo mágico, o resultado da minha magia se tornou algo mais impressionante do que deveria. O que? Não pude ouvir os aplausos de Park Deokegu, Kyunusgo Jungayan como os teria ouvido no passado. Contudo, palmas, palmas, palmas. Comecei a ouvir o som de aplausos se espalhando por todo o local. Não foi uma demonstração ruim, mas é claro, não foi ruim o suficiente para não ser aplaudido. Eles provavelmente já perceberam que eu era o mais fraco de todo o meu grupo, mas eu sabia com certeza que não era automaticamente inútil. Obrigado. Igual à demonstração de Lei Kyong acabou. Todos os VIPs, por favor, movam-se de acordo com o procedimento. No entanto, assim como ontem, essas pessoas se recusaram a seguir. Você pode ver convidados ilustres e batedores se reunindo aqui, como cães respondendo a seu mestre. Eu sou Lei Yong-ei, que dirige essa Zeon Guilda. Vamos conversar por um segundo. Não, vou te dar um cartão de visita primeiro. Sou o mestre do clã Jeong Jongcheol. Se você pode me desculpar. Este é Yong Soo-ku. Nosso clã é um novo clã criado durante este tempo, e as condições são um tanto insuficientes, mas o potencial de crescimento é melhor do que qualquer outro clã ou guilda. Eu sou Park e sou o representante da guilda mágica. Eu quero conversar um pouco. Parecia cansativo responder a cada pessoa. Afinal, cada um deles era uma perspectiva valiosa. Seja um clã recém-criado ou uma guilda, todos importavam. Portanto, receber cartões de visita de boa vontade e manter conversas formais era essencial. Se você ainda não tem um contrato com a Guilda Azul. Sim. Estaremos ansiosos para vê-los todos juntos mais tarde. Nossa guilda também. Sim. Assim que chegar a hora, vamos fazer uma refeição juntos. Espero manter um bom relacionamento, não importa para qual guilda você vá no futuro. Sim.
Vou tentar entrar em contato com você primeiro. Por tudo que eu valia, não achei que minhas respostas fossem tão ruins. Afinal, eu sabia da importância de manter boas relações. Foi uma demonstração divertida. Diversão? Porque eu tenho a sensação de que você acha isso engraçado. Parece que mudou nossa percepção dos alquimistas. Ah, que mentira. Obrigado a todos. É um pouco embaraçoso porque isso não é nada comparado aos meus outros membros do partido. No entanto, eu ainda tinha que manter o fingimento. Afinal, era assim que funcionavam as convenções sociais. Ao romper a multidão, pude ver Lei Sangue e os outros executivos da Guilda Azul olhando para mim. Todos eles exibiam expressões perturbadas. Eles tinham acabado de reconhecer que as negociações foram distorcidas desde o início. Em apenas uma semana, aprendemos que havia mais e melhores oportunidades reservadas para nós de outras guildas, ao contrário do que nos foi dito. Se alguém tivesse visto nosso grupo engajado em conversas cotidianas, é claro, eles só poderiam chegar a uma conclusão. A posição de Lei Keong na festa de Kim Il-sung é maior do que o esperado. Você se importaria de falar por um minuto? Acho que tenho que dizer a você os termos da negociação novamente. Claro, Lei Sang. Você é mais que bem-vinda. Eu vou te levar para dentro. Sim, tentei o meu melhor para não sorrir muito. Olhando para trás, vejo Gaian, Park Deok-gu e Kim Il-sung aparentemente ocupados conversando com os outros. Quando entrei na sala onde negociei da última vez, honestamente senti uma atmosfera muito diferente em comparação com a anterior. Os executivos idosos começaram a prestar mais atenção em mim. Bom. Gostei da sensação de poder. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pelo ajuste apressado dos termos da primeira negociação. Na verdade, pensei que os termos do contrato seriam muito generosos para recém-chegados regulares. Olhando o que todos vocês mostraram na demonstração, pensei que subestimamos seu potencial. Entendo e claro que você pode entender assim. É natural evitar investir em pessoas que não são verificadas do ponto de vista da gestão de um grupo. É um julgamento extremamente razoável. Muito obrigado pela compreensão. Ponto. Sem saber, você também deve ter recebido ofertas de vários lugares. Achei que não havia motivo para mentir. É um fato que eles já sabem, que eu sei, e que todos sabem. Sim. Isso mesmo. Eu não sei que tipo de propostas você recebeu de outras guildas, mas nossa Guilda Azul. O que eu iria ouvir era tão óbvio que não precisava mais ouvir totalmente. Eles diriam que o valor que poderiam pagar pode ser insuficiente, mas a verdade é que se tratava de uma história de potencial de crescimento. A distinção da Guilda Azul, as condições especiais que podem ser suportadas, planos de como nos fazer crescer e como nos apoiar, tudo isso, eu sabia que ouviria uma e outra vez. Você pode achar que a quantia é insuficiente em comparação com outras guildas, mas a Guilda Azul ainda é uma das guildas nomeadas no Império Sagrado. Se você se tornar um membro da Guilda Azul, você terá um orçamento específico para a festa. E não é só isso. O trabalho executivo da Guilda Azul. Especificamente. Ainda é difícil dar uma resposta específica, mas farei o meu melhor. Entendo. Posso ouvir mais detalhes específicos do contrato? Claro. Lei Sangue parecia um pouco feliz com isso. Oferecemos um pagamento em ouro e um salário anual de 3.000 ouro. Estas são as condições que podemos cumprir. O período do contrato é de 10 anos. As negociações salariais permitem a renovação todos os anos. É 1 bilhão de won na moeda coreana. Sim. Comparado com os Mercenários Vermelhos, isso estava meio errado. Claro, no caso da Mercenários Vermelhos Guilda, Kim Il-sung e Park Deok-gu não seriam incluídos. Era porque eles sabiam que contratar um alquimista seria muito caro. No entanto, um fato notável nas palavras de Lei Sang foi que o contrato foi estendido para 3 anos. Agora eu sabia que eles estavam genuinamente interessados em nosso crescimento. Se o valor que você pagou pela primeira vez já fosse muito grande, provavelmente você teria o potencial de aumentar o preço um pouco mais. Isso provavelmente era verdade, mesmo no caso de uma quantidade tão grande como a apresentada por Shae-ha. Eu sorri e comecei a falar. O pagamento inicial é de 15.000 ouro. 1,5 bilhão de won por ano. Estes são os termos e condições que procuramos. Além disso,
Gostaria que você fornecesse o suporte mínimo de ferramentas de alquimia de nível heróico e o ajuste dos subprodutos da caça, o livro de feitiços de nível de herói para Jungaia e o equipamento básico de nível de heróico para Parque Deokigui Kinsung também heróico. Aquilo que você pode pensar nisso como um investimento. Nosso partido vai crescer ainda mais. Há uma razão pela qual não sou obcecado por salário. Conforme nosso crescimento acelera, a Guilda Azul também crescerá. Sei que outras guildas estarão dispostas a oferecer o investimento que buscamos. Esse é o nosso motivo. Se você precisa de ouro, pode simplesmente vender a primeira negociação diretamente para as outras guildas. No entanto, para a Guilda Azul, o ouro não é importante agora. Não é verdade? Pela expressão de Lei Sanguei, eu sabia que tinha acertando o alvo. Mestre da guilda. Como esperado. Claro, o mestre da guilda só apareceria quando as coisas parecessem fora de controle. No entanto, se você nem pudesse ver o mestre da guilda azul, saberia imediatamente que algo estava errado com a guilda atual. Alguém pode. É apenas um raciocínio simples. Aceite isso como uma sugestão, se quiser. Eu senti como se algo na atmosfera tivesse mudado. Se houvesse um problema com as habilidades executivas da guilda, nosso potencial de crescimento também vacilaria. Foi então que senti que cometi um pequeno erro. Que atrevido. Essa voz não pertencia à Lei Sanguei. Em vez disso, pertencia à voz do velho ao meu lado. Ele estava olhando para mim com olhos ansiosos. HM. Não estamos investindo em você, alquimista. Seu olho. O que é que você disse? Nossa guilda azul não entrou em colapso a ponto de receber ordens desse cara, Lei Sanguei. Que? Não é apenas uma criança que ainda não está neste lugar há um ano. Sim, estou disposto a me curvar, mas não alguém como ele. Segure sua magia. Merda. Agora eu entendia como era estar à beira da morte. Talvez fosse por causa do poder mágico do velho que ocupava a sala, mas meu corpo começou a tremer, e até respirar tornou-se uma tarefa desafiadora. A ideia de morrer nesta sala não parava de vir à minha mente. Eu disse para você segurar seu poder mágico. Seu Lulei. Esse cara de merda. Eu conheço caras como você muito bem. Você é do tipo que corre selvagemente, mesmo quando sabe que não pode oferecer nada em troca. Existem muitas pessoas diferentes aqui. Você acha que eu não vi um rato como você enquanto vivia neste continente? Não será um incômodo matar pessoas como você. Ameaças sempre fluem sobre este continente. Ninguém sabe quando e onde o que vai acontecer. Este lugar é diferente da Terra. Garoto estúpido. Você realmente não sabe quando pisar com cuidado? Como você ousa? Eu vou morrer. O pensamento passou pela minha cabeça. Estava ficando cada vez mais difícil respirar. Eu realmente não entendi o que diabos estava acontecendo. Um mendigo. Velho. Eu queria sair correndo pela porta agora, mas não conseguia nem mover meu corpo. Quando cheguei a um ponto em que tinha que escolher qualquer coisa para me salvar, fiz minha jogada. Faça isso, velho maluco. O que? Tente. Se você pode me matar, então me mate. Você ousa. Leia seu olho. Minhas palavras realmente caem em seus ouvidos? Mesmo com os gritos de Lei Sanguei, deixei que os insultos saíssem da minha boca. Um velho maluco. Você. Se eu morrer, você acha que Shai-Ra vai deixar você escapar? O velho calou a boca com minhas palavras. Regressor Instruction capítulo 45. Se eu morrer, você acha que Shai-Ra vai deixar você escapar? O velho calou a boca com minhas palavras. Claro, isso era uma mentira descarada. Se Shai-Ra estivesse aqui, ela teria rido. Ela e eu mal conversamos, mas foi o suficiente para eu ter uma noção de sua personalidade. O que eu falei foi alguma besteira ridícula, mas foi algo que o velho aceitou pela sua cara. Talvez algo assim tivesse acontecido com ele no passado. Independentemente de eles estarem dispostos a nos sustentar ou não, eu já havia decidido entrar em contato com Shai-Ra novamente. Vendo que o velho ainda estava em silêncio neste momento, ele ainda deve ter pensado muito. Eu estava dividido entre querer e não querer saber a cena que deveria estar passando em sua cabeça. O que? O que é essa besteira? Vamos ver se é besteira ou não. Você quer descobrir? Ponto. Estava tudo muito quieto. Eu pensei que poderia ter passado por ele. O peso do nome,
Shai-Ha da guilda Mercenários Vermelhos, realmente parecia ser pesado. O fato de a guilda dos Mercenários Vermelhos ter poucas relações amigáveis com a guilda azul também não os agradava. Ninguém queria mexer com aquele clã monstruoso, e não era apenas por causa das estatísticas lendárias que possuíam. Eles eram uma das maiores guildas do Sacro Império, e ela era a que tinha as maiores estatísticas e habilidades de combate entre todos que vimos hoje. Colocar-me no lugar do velho, matar um garotinho arrogante não valia a pena ganhar a ira potencial de tal pessoa. O status da guilda azul agora parecia uma vela esperando para ser apagada pelo vento. Então é assim que é. Afinal, um cachorro assustado late mais alto. Isso é o que meu avô me ensinou. Com Shai-Ha. Isso não é o que você precisa saber. Não importa se tivemos um relacionamento na Terra ou se nos amamos ou não. O importante é que a Guilda Azul, que tem o direito de barganhar, ameaçou à força o novo recruta que acabava de entrar neste local, e isso não se deve saber de fora. Afinal, até mesmo a Guilda Azul recua com a menção de uma força assustadora como a Guilda Mercenária Vermelha. Ponto. Não sei como funciona este lugar, mas não parece que haja inimigos por aí. Você não quer entregar o poder de barganha que tem para outras guildas, e não sei por que você não aceita essa atitude. Não vim aqui para lutar, mas para negociar. Por mais que esteja embriagado com a glória do passado, ninguém parece ter problemas com essa atitude, mesmo ignorando as palavras de seus superiores. Ou sua capacidade de julgar a situação é tão baixa que você nem consegue reconhecer o problema agora. Você. Eu me estiquei um pouco, descobrindo que podia me mover agora. Isso porque o poder mágico que ocupou este lugar a partir do momento em que o nome de Shai-Ha foi divulgado havia desaparecido. Lentamente abri minha boca, sem expressão, tanto quanto possível. Era crucial esconder minha empolgação agora. Eu sabia que, no caso dessa discussão sem sentido, o lado excessivamente animado perde. Se você quer mostrar que a Guilda Azul tem atmosfera semelhante à de uma família, então parabéns, é um grande sucesso. Ponto. O problema é que alguém de quem você não gosta dirige o grupo. O que? Você sabe o que eu quero dizer. O que você quer dizer? Há coisas que você pode ver mesmo se tentar não mostrar, seu Lulei. Realmente não importa como você me avalia. Eu também sei muito bem que Kim Il-sung e Jung Ga-yeon são aqueles que você considera valiosos. Eu entendo que você não gosta de mim. Sim, você não fez um bom trabalho em esconder isso. Ponto. No entanto, você deveria ter limitado suas ações. Não importa quanto poder você tenha neste continente, suas ações ainda são consideradas rudes. Ainda não sou seu subordinado. Esse cara é tão arrogante. Era isso. Alguém havia se sobrecarregado de entusiasmo. Bang. Minha cabeça se voltou automaticamente para centro, assim como Lei seu olho. À primeira vista, o que aconteceu era óbvio. Lei Sang-hee, que não podia ser mais do que um subordinada, bateu na mesa com o punho. Lei seu olho. Lei Sang-hee. Você sabe o que está fazendo agora? Isso é sério. Sim. Parabéns, você está oficialmente em liberdade condicional. Saia e volte para a guilda. Claro, logo depois de se desculpar com Ki-Leong. Eu quase esperava que isso acontecesse. Havia apenas uma ação que ela poderia tomar para compensar as ações do velho, já que ele obviamente ainda estava bêbado nos longos dias de glória de sua guilda. Eu sou. Pela guilda. Eu disse para você se desculpar. Não vou te dizer duas vezes, seu Lulei. Como esperado, você pode ver uma expressão enrugada no rosto do velho. Era uma reação muito complexa. Havia traição ali. E algo mais, algo que eu não conseguia identificar. No entanto, eu sabia que apenas seu Lulei realmente entenderia essa situação. Era apenas uma questão de tempo antes que ele falasse novamente. Peço desculpas. Pelo meu discurso rude. Não foi bom. Vou aceitar, visto que também fiquei um pouco exaltado. Deixe-me pedir desculpas. Obrigado pela sua compreensão. Sua expressão não era a expressão de alguém que estava genuinamente se desculpando. Ao dizer isso, Lei seu olho saiu correndo da sala. Tentei ao máximo não sorrir. Enquanto eu olhava para Lei Sang-hee com uma expressão gentil, eu a vi também se curvando. Eu realmente sinto muito. Foi devido ao meu descuido que não pude controlar adequadamente os membros da guilda. Eu realmente peço desculpas. Ponto.
Eu não conseguia entender Lei Sangue neste momento. Ela tinha sido tão abertamente convidativa e genuína desde que a conhecemos. Não era apenas uma fachada. Era bastante constrangedor para alguém como ela baixar a cabeça para um novato, mas ela o fez mesmo assim e sem hesitação. Infelizmente, seria um julgamento até que bom terminar neste ponto. Não, eu também sinto muito. Não, a culpa foi inteiramente nossa. Por favor. Se for um problema relacionado ao contrato, você não precisa se preocupar. Sim. Eu estava sendo rude. Ah. Eu parecia ter inventado uma história sem pensar direito sobre o orgulho dos membros da Guilda Azul. Era para negociação, mas não pude dizer nada que pudesse prejudicar a guilda. Não posso justificar as ações de Lee, não importa o que aconteça, mas não posso dizer que me saí melhor do que ele. Ah, talvez com Shaeha. Acabei de fazer um pequeno vínculo com sorte. Conhecê-la provavelmente também nos ajudará. Isso significaria. Posso aceitá-lo como um meio de aceitar o contrato positivamente. É claro. Os termos do contrato também serão acordados com 10.000 ouro em vez de 15.000 ouro. Contudo. Sim. Gostaria que você reconsiderasse os detentores dos principais cargos executivos da Guilda Azul. Ah. Acho que você pode entender por que estou fazendo esta proposta. Não havia garantia de que uma situação canina como a anterior não aconteceria novamente. Também não havia garantia de que Seolho seria o único homem a agir assim. Não pretendia ser vítima de nenhum velhote que quisesse tentar me esmagar. Se fosse uma luta política, eu a acolheria. No entanto, essa situação pode me fazer quebrar. Eu não me importo se é simplesmente uma posição. Estou supondo que meu valor aumentou mais do que antes. Em primeiro lugar, o maior motivo era que este lado agora tinha contato com a rainha mercenária Shaeha. Recrutar nosso grupo daria espaço para a Guilda Azul se esfregar nos mercenários vermelhos. Claro, isso era uma grande mentira. Não havia razão para o azul começar a se misturar com o vermelho. Nesse caso, ficar de mãos dadas era uma vantagem que não podia ser convertida em valor verdadeiro. Não foi só isso. Eles também podem estar pensando que éramos adequados como força de controle contra a água estagnada que corrói as guildas. Talvez, para ela, as gangues fora de controle fossem uma grande dor de cabeça. Considerando o comportamento repentino poucos minutos antes, esta guilda teve vários problemas. Foi por mim, por ela e pela guilda que propus que renunciassem a um cargo executivo importante. Era como dizer, vou consertar isso para você. Claro, deve haver uma diferença entre o resultado que eu queria e o resultado que ela queria, mas pensei que não haveria discordância sobre a necessidade de purificar a água estragada. Na verdade, sim. No caso de entrada, podemos aproveitar ao máximo. Nem pensei nas principais posições executivas. Só estou cautelosa porque parece que você está pedindo um posto um pouco maior do que penso. Estou certa? Não havia necessidade de mentir. Eu balancei a cabeça. Isso mesmo. Bem como. Eu gostaria de dizer a você com antecedência que pode ser difícil agora no caso de itens de grau de herói. Seria possível se você fornecesse algum tempo, mas agora. Ah. Então, eles são mais valiosos do que eu pensava. Eu não sabia se era por causa da introdução à alquimia de Ramos Tucker, que casualmente saiu da bolsa mágica de Kim Un-sung, mas comecei a olhar para os itens de nível superior com um pouco de humor. Você não precisa pagar pelo item imediatamente. A menos que nosso equipamento esteja disponível agora. Ah, sim, posso te dizer depois da reunião interna. Não vai demorar muito. É claro. Não é uma decisão fácil, então você pode demorar. Obrigado pela sua consideração. Esse era o resultado que eu esperava desde o início, de qualquer maneira. A única questão seria quais itens são pagos e quão alto o status seria garantido. Então, vou embora agora. Sim. Obrigado, Kilong. E, mais uma vez, peço desculpas pela grosseria. Não. Eu também sinto muito. Eu sabia que também precisava falar com outra pessoa antes que o dia terminasse. Shaeha. Eu estava brincando com fogo. Eu realmente não sabia o que poderia acontecer neste continente. Kim Sung, que era bem conhecido, pode ser subitamente perseguido, ou algum velho louco, como Seolho Lei, pode fazer um plano elaborado para me vitimar.
A realidade era que não estaríamos seguros com o que quer que escolhêssemos como festa. Eu preciso ter uma espinha dorsal, NT, metáfora, de agora em diante. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.